Olá, me chamo Ana Gabriela Falcão e hoje eu vou ensinar a fazer uma pintura orgânica na garrafa de vidro. Isso foi um pedido de uma seguidora e tá aqui o vídeo para você e para vocês. Agora, como é que a gente vai fazer? Começando limpando a garrafa. Vou pegar álcool 70 com um paninho e vou passar em toda a garrafa. Qualquer trabalho que você for fazer, você tem que limpar bem a garrafa para tirar os resíduos de gordura e quando a gente for colocar o primer e as tintas, elas não descascarem com facilidade. Agora a gente vai usar o primer. Eu uso o primer para metal e vidros da cor Fix, mas se você quiser usar algum outro, mas é porque eu adoro eles. Vou precisar de uma esponjinha e vou colocar numa tampinha o meu primer. Então, eu acho mais fácil você pintar com a buchinha em superfícies de vidro do que com o pincel. Mas se você quiser usar o pincel, você passa o pincel, depois passa o rolinho para ele ficar bem homogêneo. Coloquei aqui, ó, e vou dando batidinhas na minha garrafa. Por que eu passo o primer? Porque o primer, ele ajuda a tinta que a gente for pintar, que seria a tinta PVA, a não descolar da garrafa, não descascar da garrafa. Então é bacana, sempre que você usar, fazer a utilização do primer como base, ok? Esse é o primeiro passo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já dei a primeira demão do meu primer, deixei secar, dei a segunda demão porque eu acho bacana quando ele fica mais cobertinho, porque protege mais a garrafa, e esperei secar novamente. Agora eu vou começar a pintar com a tinta PVA, aí você pode escolher a cor que você quiser. Eu agora vou pegar a tinta para vocês verem. Agora eu peguei a tinta PVA amarelo ocre da cor Fix e coloquei numa tampinha. Esperei secar o primer, né? Aí agora eu pego na tampinha e vou pintando a minha garrafa, também com batidinhas. Esse método é muito mais fácil de você pintar e a garrafa ficar uniforme do que com o pincel. Mas se você quiser, já sabe, né? Passa com o pincel e depois o rolinho, tá? Então preenche ela toda, espera secar e depois passa novamente. Olha como é que tá ficando bem uniforme. Isso porque eu dei 2 camadas de primer embaixo, então facilita quando eu for passar a camada da PVA. Prontinho. Então, se você pintar a garrafa toda com uma demão e ela não ficar uniforme, você vai ter que esperar secar e pintar novamente. Senão, você já pode trabalhar. Essa tinta pega super bem, então olha, botei ela toda de base de amarelo ocre. Essa vai ser a nossa base da nossa pintura orgânica. A base da pintura orgânica ela tem que estar bem pintada, porque como a gente vai fazer os detalhes, né, dos arabescos de folhas e flores, e ela vai aparecer. Então pintem bem a base para ficar um trabalho muito bonito. Agora com lápis preto eu vou fazendo desenhos aleatórios de formas geométricas e irregulares sobre toda a garrafa. Se você quiser mais algumas ideias, como eu já disse no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá no Pinterest que tem várias formas bacanas que você também pode criar ou tirar uma ideia. E não se esquecendo de deixar o seu like aqui embaixo, curtir com os amigos, se você estiver gostando desse vídeo. Eu sou Ana Gabriela, da loja Criaturas Criativas, que fica no Shopping Cita América, na Barra da Tijuca. Com a tinta branco gelo da cor Fix, eu vou começar a fazer
a limitação dos meus desenhos com pincel chanfrado. Chanfrado é aquele pincel cortadinho que tem na ponta que a gente faz sombra. Eu gosto de usar ele porque ele tem uma pontinha que faz a limitação dos trabalhos ficarem mais fáceis de desenhar. Como vocês viram, eu fiz o redor, em volta do desenho, delimitei as áreas que eu fiz com o meu desenho, para depois começar a pintar o meio dele. Espalha bem a tinta para que ela seque rápida e homogeneamente. É um trabalho muito gostoso de fazer. Você só tem que ter um pouco de paciência, porque é como se a gente estivesse pintando uma obra de arte. É muito legal, gente, que você vai montando, vai construindo e vai vendo a beleza se transformar. Você pode usar uma garrafa de suco, uma garrafa de vinho, um prato, um quadro. Olha, depois eu vou até mostrar para vocês aqui. Uma latinha de goiabada ou de marrom glacê e transformar ela num quadrinho é um barato. Dá uma olhadinha lá no canal, tem outro vídeo falando sobre pintura orgânica. A gente fez numa bandejinha que ficou um amor. Daí, nossa, uma explosão de ideias que eu tive para fazer. Agora com a tinta PVA verde oliva da Corfix, eu vou continuar a delimitar os meus desenhos e pintando gradativamente. Primeiro eu faço o contorno, como eu já havia falado, e depois eu preencho a parte interna. E vamos caminhando. Nossa garrafa tá ficando bem bonita. Outra coisa, se por acaso você der alguma borradinha, não se assusta, porque o fundo tá seco. Então você pega um paninho de malha úmido e dá uma limpadinha onde borrou. Vai virando o paninho para que ele não suje ao invés de limpar. Onde você já tirou a tinta, ela vai estar com a tinta, você vira o paninho e limpa. Essa é a forma que a gente tem para corrigir alguns errinhos que a gente possa vir a ter. Outra etapa, tinta Burgundy. É um vinho maravilhoso que, nossa, nunca vi igual. Essa é uma das minhas tintas prediletas também. Se não for para fazer esse trabalho, depois anota na sua agenda para ter ela em casa, porque realmente ela é um escândalo. Olha o contraste que ela está dando no amarelo ocre quando a gente passa o pincel. Ela dá uma vida, fica muito lindo. E você, já fez a sua pintura? Eu quero ver, deixa aqui nos seus comentários se você gostou de fazer, se você também achou que foi uma delícia de fazer esse trabalho. Posta aqui que eu vou amar. Mais um passo, agora com a tinta azul petróleo. Vamos lá, estamos já quase acabando a nossa garrafa de preencher o fundo. O fundo é bem importante na pintura orgânica, porque com ele os nossos desenhos que vão vir na camada superior vão realçar e vão dar todo o estilo do seu trabalho.
Agora, verde hortelã, PVA da Corfix também. As cores eu dei uma sugestão, é porque eu gosto muito assim de combinar cores, mesclar, mas você também pode fazer as cores que você tem em casa, brincar, misturar, criar. Poxa, bota aqui também que eu quero ver quais foram as cores que você usou no seu trabalho. Pronto, primeira etapa finalizada. Agora vamos dar a segunda camada das tintas sobre os desenhos que já fizemos, para ele ficar bem preenchido e não ficar com um espaço falhadinho. Eu não vou filmar pintando todas as camadas dos desenhos para o vídeo não ficar longo, mas não esqueça de você de pintar, hein? E agora vamos começar a enfeitar a nossa garrafa com stencil e um pincel próprio para stencil que a gente chama de pituá. A gente vai pegar a tinta preta e vamos começar a transferir os moldes para a garrafa. Eu estou usando moldes de folhagem, bem legais, tem tudo a ver com a nossa pintura orgânica. Você pode pegar o pituá e dar batidinhas ou simplesmente fazer movimentos circulares, mas sempre tirando o excesso ao máximo da tinta no isopor. Agora, uma dica bem legal, você pode pegar um molde de um stencil e fazer o risco com lápis de uma folhagem. Com pincel liner ou zero, eu delimito as áreas da folhagem, da folha, né? Com a tinta preta PVA. Se por um acaso borrar um pouquinho, já viu que eu peguei um paninho ali umedecido com água, que borrou, é só passar um paninho na hora que ele vai limpar o errinho que tiver sido feito. Agora eu vou completar com um risquinho no meio da folhagem e para as laterais, que para dar um charmezinho assim, para ficar bem natural o nosso desenho. Agora eu vou fazer um desenho à mão livre. Vou pegar o pincel liner, vou fazer ranhuras e depois umas folhagenzinhas. Você vai ver melhor ali para frente. Olha que legal, parecendo gotinhas. Lembrando que depois fazer pontinhos com a ponta do pincel liner é como se a gente estivesse fazendo uma iluminação no nosso trabalho. Fica tão fofinho, olha que legal. Uma outra dica é para quando o stencil tiver desenhos muito fininhos, muito recortados, ao invés de você fazer movimentos circulares, você vai dando batidinhas para que ele não quebre e a gente possa utilizar o stencil novamente. Quando acabar de utilizar, lembre sempre de lavar o stencil, como ou com lencinho umedecido ou embaixo da pia com água e sabão, esfregando ele bem de levinho. Viu ali que eu dei um errinho assim, tchum, aí peguei o paninho para limpar? E sempre dando as minhas iluminadinhas depois de cada tracinho do meu galho da minha árvore. Faço vários pontinhos, olha que amor que fica, gente. Agora eu vou fazer uma limitação dessa folha que eu pintei metade de uma cor verde mais escura, que é o verde oliva, e outra metade com verde hortelã. Agora eu vou fazer as ranhuras das folhinhas. Olha que legal que fica. Isso você também pode fazer em outros trabalhos, outros desenhos, porque assim dá uma realidade melhor para o trabalho. Tá curtindo? Deixa aqui seu comentário, sua sugestão, é muito importante para a gente crescer no canal. Vou começar a fazer uma linha como se eu estivesse dando uma desfocada no meu desenho. Vou fazer mais ou menos obedecendo
o formato desse círculo branco, só que um pouquinho para fora, como se ele tivesse dado uma tremidinha, que dá um charme muito bacana. Os materiais desse vídeo você pode encontrar na nossa loja Criaturas Criativas, que fica no Shopping Città América, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas em breve também teremos uma lojinha online. Aguarde novidades, hein? Olha eu aí com meu paninho, só dando umas consertadinhas de leve. Em algumas ocasiões, e ainda mais para quem está começando, é sempre bom prender o stencil com uma fita crepe. Nesse caso, eu coloquei para limitar, para não acabar sujando a garrafa, já que a área do stencil era curtinha. Na pintura orgânica é sempre legal você pegar e usar bastante o liner também, mesclando com os desenhos que a gente já tem próprios do stencil. Olha só, dá uma vida, né? Alegra mais o trabalho. Eu curti muito esse projeto, achei que ficou super interessante. Vamos reciclar nossas garrafas, não joguem fora. Olha que bacana, uma garrafa de suco virou uma obra de arte. E agora, para finalizar, verniz acrílico brilhante, ou se você preferir, fosco. Pode passar com pincel e rolinho. Até breve e até um próximo projeto.